Deus criou tudo através de palavras. As palavras têm um enorme poder. Na verdade, a Bíblia diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. As palavras podem ser a chave para o sucesso ou a razão do fracasso. Palavras nos custam algo. Palavras machucam. Palavras duram. Então, como usar o potencial de nossas palavras? Descubra como viver livremente, como desfazer o estrago causado pelas suas palavras e, principalmente, como pausar, pensar e orar antes de falar. Abra seus olhos para o poder das suas palavras. Amém, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Todos bem? Caramba. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Feliz Páscoa. Que bom ver vocês. Feliz Páscoa para todos. Páscoa é o dia de ressurreição do nosso Senhor. Hoje nós estamos iniciando uma nova série, mas antes disso, deixa eu dar uma palavra aqui para vocês sobre a Páscoa. Nós, na sexta-feira, como disse o pastor Wilker, nós tivemos algo incrível aqui. Nós distribuímos 800 cestas básicas. No domingo passado, eu estava lendo um artigo da CNN, era o domingo de Ramos, né? Era o domingo onde Jesus entrou em Jerusalém, vitorioso, né? Entrou em Jerusalém, as pessoas estavam colocando ramos, declarando ele como rei. Ele entrou em Jerusalém, uma semana depois estavam crucificando ele. E eu li esse artigo dizendo que 71% das pessoas moradoras de favela perderam metade da renda deles nesse ano de Covid. E eu pensei, puxa, que coisa terrível isso. E eu pensei, puxa, isso são as pessoas que estão em volta de nós todos os dias, né? As pessoas em volta da gente. Eu pensei, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, eu aqui na sexta-feira, vendo muitos de nós voluntariando, eu comecei a pensar, puxa, sexta-feira santa, todos nós voluntariando. Eu vi muitos de nós dando o nosso esforço, muitos de vocês aqui esforçando, muitos de vocês doaram cestas básicas, muitos de vocês doaram tempo, muitos de vocês doaram esforço. E eu acho que Deus começou a me mostrar como o primeiro a doar foi Deus, né? Fica tranquilo, não vou levantar oferta hoje não, né? Mas o primeiro a doar foi Deus, o primeiro a demonstrar o que é voluntariado, né? De abrir mão da nossa vontade, da vontade para fazer a vontade para o benefício dos outros. O primeiro a fazer isso foi Jesus, justamente na sexta-feira santa. Ele falou assim, ele falou assim, Pai, se for possível, se for possível, remova de mim esse cálice. Isso foi na sexta-feira santa. Se for possível, remova de mim esse cálice. Se for possível, eu não estou com vontade de fazer o que o Senhor está me pedindo a fazer. Eu não estou com vontade de fazer isso. Se for possível, remova de mim isso. Se for possível, remova de mim, porque eu não quero fazer o que eu não quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero fazer isso, se for possível. E aí, no próximo respirar, ele falou assim, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. E aí na sexta-feira eu vi tantos de nós assim abrindo mão, né? A gente tinha um dia de folga, né? Sexta-feira santa se tornou assim pouco valioso em termos religiosos e muito valioso em termos de descanso, né? Puxa, praia não pode, né? Mas vamos descansar. Mas para muitos de nós se tornou valioso para a gente servir outras pessoas. Eu pensei, puxa, sim, é só um tiquinho, mas é na mesma direção do que Jesus fez. E eu fiquei tão orgulhoso da nossa igreja. E se você pensar sobre isso, sobre Páscoa, como um exemplo de Jesus se doou
completamente para o benefício da gente. E se você vê isso como um ciclo de vida, e é um ciclo de vida, da gente viver, se você pensa, poxa, eu como cristão, eu vou viver a minha vida imitando a Deus, a nossa vida é isso, nós abrimos mão da nossa vontade, mas aí vai chegar o domingo é o dia da vitória, o domingo, né, a Páscoa hoje, a Páscoa, a ressurreição é o dia da vitória. Então nós vivemos a nossa vida, sim, a gente passa por dificuldades, a gente abre mão da nossa vontade, a gente abre mão, Gálatas diz, eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Ele que vive em mim. Sim, a gente vive uma vida às vezes sacrificial em alguns momentos, mas a gente vive sabendo também que nós vamos ter a ressurreição, nós vamos ter a vitória, e não só na eternidade, mas também no meio do caminho, em alguns momentos, nós vamos ter a vitória. Então hoje, eu quero dizer para você, sexta-feira santa passou, hoje é o dia da ressurreição. Fala assim, glória a Deus, graças a Deus, tá? Então hoje é o dia da vitória. Então nós estamos entrando numa nova série hoje, chamada O Poder das Suas Palavras. O Poder das Suas Palavras. É uma série que eu acho que vai grandemente impactar as suas palavras, a sua vida. É uma série que é uma dessas séries que nós gostamos de repetir de vez em quando, porque é uma dessas séries que são uma dessas verdades importantes da Bíblia, que são tão críticas, que nós precisamos realmente acertar isso na nossa vida, e são uma dessas séries críticas que a gente tem que ficar relembrando na nossa vida, porque se nós errarmos nisso, muito ou talvez tudo na nossa vida pode desandar. Então, se você acha que de repente você precisa de um refrigério, um estudo mais profundo dessa área na sua vida, eu recomendo fortemente que você leia esse livro. E se você quiser mergulhar mais a fundo, nós em 2019, nós pregamos 8 mensagens sobre esse assunto. Você pode olhar no nosso canal de YouTube. Em 2019 nós pregamos 8 mensagens. Esse ano nós vamos pregar 4 mensagens sobre essa série. Só deixa eu abrir aqui com uma ressalva sobre isso. Certos assuntos na Bíblia são tão importantes que às vezes algumas denominações, algumas pessoas agarram a revelação de tal maneira, né, que aquela revelação se torna a coisa mais importante para eles, né? Então, pessoas de repente agarram uma revelação de libertação, por exemplo, e é uma revelação fantástica, mas eles agarram a revelação de libertação tanto que aquela revelação de libertação se torna o resumo total da experiência total deles com Deus. E tem muitas outras coisas lindas que estão na Bíblia que ainda precisam, que Deus quer que eles tenham outras revelações também. Mas se torna tão importante aquela revelação de libertação, porque eles foram libertos de algo incrível, que eles só querem falar sobre isso o tempo todo. E isso às vezes impede eles de verem outras coisas na vida também. Às vezes cura, é isso, pessoas receberam uma cura incrível, que foi fantástico, que impediu eles, que às vezes querem que todo mundo receba essa revelação. Outras coisas assim, às vezes são a área financeira, né? Alguém recebe uma revelação tão grande de começar a dizimar, a vida deles é transformada, e realmente é transformada, e aí eles são tão afetados por isso que eles só querem falar sobre dinheiro e prosperidade o tempo todo, porque eles querem que todos os outros agarrem essa revelação. E aí, às vezes, essas pessoas, porque eles querem que o coração deles é bom, mas eles querem que as outras pessoas agarrem a revelação do jeito que eles agarraram, que às vezes exageram um pouco na revelação que têm, porque querem que as outras pessoas agarrem a revelação que eles tiveram. Essa revelação sobre o poder das suas palavras é um pouco assim também. E algumas vezes, outras denominações eu já vi,
eles pregam uma revelação fantástica sobre o poder das palavras, e é muito bom, e 95% do que eles pregam é totalmente certo, mas 5% do que eles pregam é um pouco extremo, e infelizmente o extremismo que eles pregam naqueles 5% faz com que você coloque em dúvida os outros 95%, e é muito triste isso. Então, e dali, nessa palavra aqui do poder das suas palavras, é aquela ideia de que você terá o que você falar, né? E às vezes a gente vê algumas pessoas, você terá o que... Eu tinha uma amiga minha que o tempo todo ela falava assim, você terá o que você falar. Eu falei, é mesmo? Sim, você terá o que você falar. Às vezes eu falava assim, eu estou triste, você terá o que você falar, né? Aí eu não podia falar nada negativo. Aí ela falava assim, você terá o que você falar. Eu ficava irritado, eu falava, Camaro amarelo. Não tem, né? Porque às vezes pessoas podem ser um pouco extremistas. Então, aqui na ILAM, por isso que nós pregamos em séries, porque nós queremos que os nossos membros tenham uma dieta equilibrada de muitas coisas para que a gente possa crescer em todas as áreas da palavra de Deus, para que a gente possa ter revelação e crescer na área de libertação, na área de prosperidade, na área do poder das palavras e em outras, na área de cura e em outras áreas também, para que a gente possa crescer equilibrado em todas as áreas. Então, queria só abrir com essa ressalva, porque para que a gente seja equilibrado, porque algumas outras denominações que eu respeito muito, em minha opinião humilde, talvez sejam um pouquinho mais extremas do que a gente nessa área, ok? Mas mesmo assim, essa área é muito importante. Então, hoje, vamos abrir aqui, eu quero que vocês leiam aqui comigo esse versículo aqui em Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Eu quero que vocês leiam comigo. Olha o que diz. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, do produto dos lábios o satisfaz. Na realidade, o que está dizendo isso? Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Basicamente, se a gente fosse assim, falar em outras palavras, esse versículo está dizendo assim, a qualidade da sua vida é determinado pelas suas palavras. O fruto da boca se enche do estômago. Ou seja, você vai produzir a sua renda, a sua prosperidade, você vai produzir o que você te satisfaz fisicamente, emocionalmente, vai ser produzido através do fruto da sua boca. Ou seja, a qualidade da sua vida é determinado pelo que você fala, pelas suas palavras. E aí continua falando assim, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Agora, se este versículo não estivesse na Bíblia, eu não acreditaria, tá? Porque é tão incrível, né? Eu não acreditaria, se não tivesse na Bíblia, eu não acreditaria que realmente palavras teriam tanto poder quanto esse versículo diz. Eu não sei se você já viu, ou alguém já falou com você, ou se você já viu na televisão, alguém recebe uma ligação, recebe uma ligação, alguém atende assim, eu preciso falar com você agora. Aí a pessoa fala, mas o que é? Não, eu preciso que você venha agora, mas fala o que é. Não, é uma questão de vida ou morte. Alguém aqui já recebeu uma ligação dessa? Vida ou morte? Aí você pensa assim, mas será que é vida ou morte? Aqui é uma questão de vida ou morte. As suas palavras controlam a qualidade da sua vida, e as suas palavras têm o poder de vida ou morte. Tem o poder de vida ou morte. Agora pense dessa forma: tudo que Deus criou
Ele criou através de palavras. Você vê isso em Gênesis capítulo 1. Deus disse, e 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 Deus disse. Você nunca vai ver, e Deus abanou a mão, e aí algo foi criado. Você nunca vai ver, e Deus fez assim, plim, e tudo que Deus criou, Ele criou através de palavras. Tá? A palavra dele, toda a criação foi criado porque Deus disse, Deus declarou em existência tudo. E nós que fomos criados, nós somos criados à imagem dele, temos uma parte dessa capacidade criativa também. Agora, o erro que outras, ou pelo menos em minha opinião, o erro que outras pessoas têm é que eles dizem, ou outras pessoas extremistas dizem, que nós temos a capacidade de criar assim como Deus cria com palavras. Eu não creio isso, tá? Eu não creio que nós podemos criar com as nossas palavras da mesma maneira que Deus pode criar com as palavras dele. Deus pode criar, haja luz, e nós não podemos fazer da mesma forma, tá? Então eu não acho que nós criamos vida simplesmente declarando as nossas palavras. Mas o que eu acho, e isso aqui é importante, é que nós criamos vida quando nós alinhamos as nossas palavras com a vontade de Deus. E nós criamos morte quando nós desalinhamos as nossas palavras com a vontade de Deus. Entende? Nós geramos vida em nossa vida ou na vida dos outros quando nós declaramos palavras que estão alinhadas com a vontade de Deus. Sim, nós temos a capacidade de gerar vida na nossa vida e na vida dos outros, gerar vida onde não existia. Sim, na capacidade de fazer acontecer, verdadeiramente fazer acontecer, quando nós alinhamos as nossas palavras com a vontade de Deus. Mas também temos a capacidade de destruir e gerar morte, quando nós alinhamos as nossas palavras contra a vontade de Deus, ou com a vontade de Satanás, ou na desvontade de Deus. Então, eu não acho que a gente... Eu sempre quis um Camaro amarelo. Eu sempre quis. Hoje em dia saiu de moda, mas eu ainda quero. Há 5 anos atrás, eu fui para a Califórnia para uma conferência de pastores. E quando eu fui lá, eu aluguei um carro, e eu cheguei lá, e eles não tinham o carro que eu queria. E aí eles falaram assim, você gostaria desse outro carro? Eu falei, que outros carros vocês têm? Aí eles falaram assim, a gente tem esse, e a gente tem um Camaro. Assim, hã? Aí eu falei, amarelo? Aí eles falaram assim, é preto, mas é conversível. Eu falei, pode ser. Aí eles falaram assim, é um pouco a mais. Aí eles falaram quanto a mais? Eu falei, era um pouco mais do que um pouco a mais. Mas, para uma experiência, valeu a pena. Né? Então eu ainda estou procurando a experiência de um amarelo, mas pelo menos eu dirigi. Mas foi um pouco esquisito, né? Na conferência de pastores, eu chegando lá num Camaro, eu e 4 pastores brasileiros enfiados no carro que não cabe muito bem 4 pessoas, é mais para 2, mas eu não queria nem saber, botei eles todos lá atrás e a gente chegou lá naquele carrão, mas foi divertido, pelo menos para mim, que eu estava na frente. E então,
simplesmente declarando, você não pode fazer acontecer. Coisas assim. Mas declarando coisas alinhadas com a vontade de Deus, aí sim você gera vida. E declarando coisas desalinhadas com a vontade de Deus, você gera morte, tá? Você gera morte. Então hoje nós vamos falar somente sobre 2 pontos. E eu quero que vocês prestem atenção. Vai ser uma mensagem muito, muito simples. 2 pontos simples. O primeiro ponto é que palavras nos conectam com Deus. Palavras nos conectam com Deus. De repente você pensa assim, puxa, mas foi a vinda de Jesus que nos conectou com Deus. Sim, mas Jesus é a palavra, não é? Leia lá em João, capítulo 1, a palavra se tornou carne e habitou entre nós, né? A palavra nos conecta com Deus, é impressionante. Olha, João 1:1, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Olha só, em João 1:14, aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra, ele é a palavra. Olha em Salmos 107, olha só, de repente você nunca viu isso. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. É a palavra que nos conecta a Deus. A palavra nos conecta a Deus. Ele enviou a palavra. Olha mais um aqui. Em Romanos 10, versículo 8 a 10. Olha isso aqui, olha quantas vezes a palavra é mostrada aqui. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. E se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Querido, como é que você é conectado com Deus? Você se conecta com Deus com palavras. Escuta, isso aqui é importante. A maneira que Deus, no espiritual, gera uma ponte com o natural através das palavras. A ponte entre o espiritual e natural são palavras. E isso é dos 2 sentidos. Do sentido de Deus gerando uma ponte para o natural aqui, através de palavras. Você quer ouvir a voz de Deus, Ele faz através da palavra, a presença de Jesus, mas também a palavra de Deus lendo, e também as nossas palavras falando com Ele em oração, nós orando a Ele. A interligação entre o nível natural em que nós vivemos e o nível espiritual são palavras. Como nós nos conectamos com o espiritual são palavras. Palavras são o que conectam a nossa vida com Deus. Palavras fazem isso. Palavras nos conectam com Deus, não somente no nosso coração, mas a verdade é que toda a área da nossa vida é muito interessante. Agora, deixa eu mostrar mais uma passagem para vocês, que de repente é uma passagem que vocês leram e não entenderam no passado. É a passagem sobre o pecado imperdoável. Aqui em Mateus capítulo 12, versículo 31. Olha o que diz. Jesus disse aqui em versículo 31. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia, blasfêmia o quê? São palavras más, tá? Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas blasfêmia, palavras más, contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Agora, eu já vi muitas pessoas vieram para mim chorando e falando assim, poxa, eu pequei, eu cometi o pecado imperdoável.
Vocês já viram pessoas falar isso? Eu cometi o pecado imperdoável, vieram chorando, pastor, eu vou para o inferno, eu cometi o pecado imperdoável, eu não tem mais jeito para a minha vida. Quem aqui já ouviu alguém falar assim, não tem mais jeito para a minha vida, eu vou para o inferno? Já viu pessoas, alguém aqui já viu isso? Tá, alguns de vocês, tá. Eles leram isso. Eu tenho alguém da minha família batalhando isso agora. Ele acredita que não tem jeito mais para a vida dele, porque ele acha que cometeu o pecado imperdoável. E o que é esse pecado imperdoável? O que é interessante é que raramente as pessoas continuam lendo a passagem. O que é interessante, a passagem é porque os fariseus, eles estavam dizendo que o que Jesus estava fazendo, ele estava fazendo não pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder do diabo. Então isso estava acontecendo. Mas continuando lendo, olha o que Jesus continua dizendo, versículo 33. Considerem uma árvore boa, dá bom fruto, uma árvore ruim, dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Então ele começa dando uma analogia de uma árvore. E nessa analogia ele mostra que a árvore é o coração. E o fruto da árvore é a palavra. As palavras são o fruto da árvore, né? E aí ele diz assim, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, né? A árvore deles é má, como podem eles falar dar fruto bom, né? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Agora, esse versículo é muito forte. Isso aqui a gente não gosta desse versículo. De repente você não gosta, mas é verdade. Se você fala algo, de onde veio aquilo? Veio do seu coração, tá? Mas eu só estava brincando. De repente você só estava brincando? Sim, mas mesmo assim veio do seu coração, tá? Então, quando você fala uma piada que diminui outra pessoa, sim, você só estava brincando, mas aquela piada que diminuiu outra pessoa originou no seu coração, aonde você diminuiu outra pessoa. Entende? Você diminuiu outra pessoa e no seu coração você achou engraçado e você deixou que aquela piada viesse e saísse por sua boca, né? Mas eu só estava brincando. Sim, você estava brincando, diminuindo outra pessoa. Mas eu não penso de mim dessa forma. Eu não penso que eu sou uma pessoa má. Sim, mas o que determina é o que sai da sua boca. Mas eu não quero pensar assim. Eu também não quero, mas é o que a Bíblia diz, tá? A gente não gosta disso, tá? Jesus falou, raça de víboras, como podem você, que são maus, dizer boas coisas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Agora, olha só, isso aqui é importante. Deus lembra de toda a palavra que você fala. Tudo que você já falou, na realidade, tudo que todo mundo que já falou. Agora, pessoas pensam assim, mas como é que Deus vai lembrar? Tem algumas pessoas que falam assim, que todo mundo tem um anjo e está anotando tudo que todo mundo, que cada pessoa, cada um tem um anjo, que tem alguém, o anjo está escrevendo. Eu não acredito nisso, porque eu já vi alguns de vocês falarem, e eu não acho que tem anjo que consegue escrever tão rápido assim. Tá? Mas o que eu acho é que Deus lembra de tudo que cada pessoa, bilhões de pessoas falam. Ele lembra de tudo. Ele lembra de tudo. O bom e o ruim. Mas a boa notícia é que Deus também escolhe esquecer dos nossos pecados. Graças a Deus.
Graças a Deus, né? Ele lembra, mas ele escolhe esquecer dos nossos pecados por causa de Jesus. Então, o que é esse pecado contra o Espírito Santo? Esse pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, é o pecado, significa que quando você declara algo, seu coração, você declara porque seu coração já é mau. Quando você declara algo contra o Espírito Santo, você está declarando algo, mas significa que é apenas o fruto do coração que já é mau. Então, se você está declarando algo contra o Espírito Santo, significa que o seu coração já é mau. Então, se você está preocupado e chorando e triste porque você cometeu o pecado imperdoável, significa que o coração é arrependido. Então, esse pecado não se aplica a você, certo? Porque você está arrependido. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que você acha que Satanás gosta de fazer? Você acha que Satanás gosta de convencer pessoas que não são salvas, que elas são salvas? Ou você acha que Satanás gosta de convencer pessoas que são salvas, que elas não são salvas? Qual dos dois? Vocês entenderam a pergunta? Preciso falar de novo. Primeira opção. Segunda opção. Quem falou as duas? Eis que tem as palavras da vida eterna. As duas coisas, exatamente. Satanás, ele quer, para as pessoas que são salvas, ele quer convencer elas que elas não são salvas. Ele quer tentar roubar a pessoa de uma vida produtiva. Ele quer fazer com que a pessoa fique esmagada no chão. Eu sou pó, não consigo, eu perdi minha salvação. É o que ele quer fazer. E as pessoas que estão perdidaças no mundo, ele quer falar assim: não, está tudo bem, não, é assim mesmo, a vida é assim, vai na igreja de vez em quando, vive do jeito que você quiser. Então ele está ali trabalhando os dois lados da história, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está fazendo exatamente isso. Então, se você está na igreja, se você está buscando a Deus, se você quer acertar a tua vida com Deus, então você, querido, isso aqui não é você. Você não cometeu o pecado imperdoável. Isso aqui não se aplica a você. Agora, deixa eu falar sobre a segunda coisa que palavras fazem. Palavras nos conectam a pessoas. Palavras nos conectam a Deus, sim. Mas palavras nos conectam a pessoas. Deixa eu ler de novo aquele versículo em Provérbios 18, versículo 20 a 22. Olha o que diz: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, do produto dos lábios o satisfaz. Falando sobre a qualidade da vida. A qualidade da vida é produzida através das suas palavras. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha o último versículo, versículo 22. Emendado nisso, direto: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Por que imediatamente emendaria isso aqui? Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebe uma bênção do céu. O que esse versículo tem a ver com vida e morte na palavra da língua? Por quê? Porque essa passagem está falando justamente sobre palavras. Na realidade, o Provérbios todo tem apenas 3 temas principais: moralidade, dinheiro e a boca. Se você for analisar o livro de Provérbios, essas são as 3 temas principais: moralidade, dinheiro e as nossas palavras. E essa parte aqui está falando sobre as nossas palavras. Como é que você conquistou a sua esposa? Eu conquistei a Renê assim, ó. Renê, I love you. Como é que foi com você? Eu te garanto que palavras tinham alguma coisa a ver, provavelmente. Eu te garanto que não foi só assim, ó.
te garanto que não foi só isso. Eu te garanto que tinha algo, tinha assim uma cantada com umas palavras, certo? E eu te garanto, palavras te conectam com pessoas e palavras te desconectam com pessoas. Eu te garanto que se você está tendo problemas no seu casamento, palavras têm a ver com isso, certo? Se você está tendo uma restauração no seu casamento, palavras têm a ver com isso, certo? Porque palavras conectam, sim, com Deus, mas palavras conectam pessoas com pessoas, nos conectam com pessoas também. É muito, muito, muito interessante. Se você quiser ter um bom casamento, você tem que aprender a usar bem a sua boca, a usar bem as suas palavras, aprender a usar bem as suas palavras. Sabe que alguns de vocês têm um casamento ruim porque vocês têm uma boca ruim. Sabia disso? Alguns de vocês têm um casamento ruim porque vocês têm uma boca ruim. Alguns de vocês têm um marido ruim porque vocês têm construído um marido que vocês construíram ele através das suas palavras. Alguns de vocês têm uma esposa ruim porque vocês construíram ela através das suas palavras. Alguns de vocês têm um emprego ruim porque vocês construíram um emprego através das suas palavras. Vocês estão sem palavras. Alguns de vocês eu ia dizer, alguns de vocês têm uma igreja ruim, mas ninguém aqui tem uma igreja ruim. Mas alguns de vocês, isso é em todas as áreas da nossa vida. Mas a boa notícia é que nós podemos reconstruir e reconectar também através de palavras. Olha só. Escolha, quando você declara algo sobre o seu marido, que é do jeito que ele é agora, isso não leva nem um pinguinho de fé. Você fala assim, olha você, olha você, olha o jeito que você declara sobre o seu marido do jeito que ele é agora, isso não leva nem um pouquinho de fé. Mas se você declara sobre o seu marido como ele é no futuro, isso leva a fé. Mas você fala assim, eu não estou pronto para isso, eu não estou emocionalmente pronto para isso. Então, descubra algo que ele faz bem. Mas meu marido não faz nada bem. Se a única coisa que seu marido faz bem é acordar, então você fala assim, então comece a declarar isso, meu marido, você começa a falar com todo mundo, meu marido é um excelente acordador. Todo dia às 10 da manhã ele acorda, ele está lá acordado às 10 da manhã, pode garantir, todo dia às 10 da manhã ele acorda. Então comece a declarar sobre ele, comece a declarar, por quê? Porque se você começar a declarar bênção, ele vai, sabe, uma das coisas mais chocantes como pastor que eu vejo isso aqui o tempo todo. Eu não sei porque eu estou falando sobre as esposas, mas às vezes as esposas falam mais, mudando de assunto. Então, uma das coisas que eu vejo que eu fico chocado, às vezes as esposas vêm e falam comigo depois de um culto, elas vêm e trazem o marido, puxam o marido assim, e puxam o marido até mim, aqui depois de um culto, fala assim, pastor, eu não sei o que fazer com meu marido. Aí ele está lá assim, eu não sei, ele não fala em línguas, ele não ora. Aí o marido, é verdade, ele não jejua, ele só assiste Netflix, ele não é espiritual. Aí o marido, ele está pensando assim, realmente não sou. Ele tem problema com isso, ele tem problema com aquilo.
eu queria estar casado com um homem espiritual. Sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando assim: mulher, por que você falaria isso sobre o seu marido aqui na frente de todo mundo? Por que você falaria isso? Por que você... Eu estou olhando para a cara do marido, ele está envergonhado. Por que... Você acha que isso vai mudar ele? Vai mudar ele. Posso ser honesto sobre a Renê? Deixa eu falar uma coisa aqui sobre a Renê. Ela está aqui, ela está com enxaqueca, mas ela está aqui hoje. A Renê tem uma coisa que é incrível da vida dela. Ela sabe coisas terríveis sobre mim. Coisas que vocês não sabem. Mas ela nunca me envergonhou na frente de outras pessoas. Ela nunca me envergonhou. Só para deixar claro, não são tão terríveis assim, tá? Mas não quero que você fique imaginando demais, tá bom? Mas ela nunca me envergonhou diante de outras pessoas. E muito do que eu sou hoje é porque ela me encorajou. E ela declara coisas que são bênçãos sobre minha vida. Ela declara coisas que são bênçãos sobre minha vida. Esse negócio de poder das suas palavras, querido, comece a declarar bênçãos sobre o seu emprego. Comece a declarar bênçãos sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja, sobre o clique, sobre o curso que você está fazendo, sobre o que for que você está fazendo, sobre o ministério em que você está, sobre o seu líder de GT, sobre o que for que você está fazendo. Comece a declarar bênçãos. Sabe o que vai mudar? No início vai mudar você. No início você que vai mudar e a sua perspectiva vai mudar. E por causa disso, a outra pessoa, a perspectiva da outra pessoa para você vai mudar. Isso é só no nível natural. Mas o nível espiritual vai mudar, porque a sua fé vai começar a mudar também. A sua perspectiva vai mudar, e aí a sua fé diante da situação vai mudar também. E a perspectiva espiritual vai começar a mudar também. Você vai ver, no início vai mudar um pouquinho, porque o natural vai mudar, mas depois de um pouquinho, vai começar a mudar rápido, porque o espiritual vai mudar também. Por quê? Porque palavras nos conectam com Deus, mas palavras nos conectam com pessoas também, nos conectam com pessoas também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é muito, 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 muito importante. Então, não declare o presente, declare sobre o futuro. Não leva nem... Tudo que não provém da fé é pecado. Então, comece a declarar o futuro sobre a sua vida, sobre as suas finanças. Nada nunca dá certo para mim. Não declare. Se você leu o meu livro, eu falo no meu livro umas 20 vezes, tudo dá certo para mim. Vocês leram o meu livro? Tudo dá certo para mim. E tudo dá certo para mim. Minha esposa levou uma paulada, eu fui roubado à mão armada, levaram o meu carro. Mas mesmo assim, tudo dá certo para mim. E se você olhar para a minha vida, você vai falar, realmente tudo dá certo para ele. E tudo dá certo para mim. Mas eu já tive um monte de coisas que deram errado também. Mas mesmo diante de um monte de coisas isoladas que deram errado para mim, são todas coisas isoladas, porque de forma geral tudo dá certo para mim. E comece a declarar essas coisas que tudo dá certo, em vez de focar nas coisas isoladas que dão errado, entende? E aí você vai ver que no início o natural muda, porque a sua atitude vai começar a mudar, mas aí começa a pegar um embalo, porque a sua fé muda diante de todas as circunstâncias. Vocês estão entendendo isso? Comece a mudar isso, comece a transformar isso na sua vida, amém, queridos? Então, olha, eu vou te dar aqui, para terminando aqui, as 7 palavras que vão trazer cura nos seus relacionamentos, tá bom? Isso aqui é importante, as 7 palavras que vão trazer cura nos seus relacionamentos. Isso aqui talvez você queira escrever, tá bom? 7 palavras que vão trazer cura
em qualquer relacionamento que você tiver. Eu estava errado. Por favor, me perdoe. São 7 ou são 6? Eu estava errado, por favor, me perdoe. Vou te dar 4 palavras que não vão restaurar um relacionamento. Eu preciso pedir perdão. Eu já vi muitas pessoas vir para mim e falar assim: pastor, eu preciso te pedir perdão. E sabe o que eu penso? Eu penso assim: então peça. E eles não pedem. Mas o que traz palavras, que traz uma conexão de perdão, traz uma conexão de restauração é: eu estava errado. Eu estava errado. Eu estava errado, por favor, me perdoe. O que não traz restauração é: eu preciso te pedir perdão. Olha outro que não traz restauração: desculpe qualquer coisa. Isso é o pior de todos. Eu odeio isso. Por favor, não fale isso comigo, porque vai me tirar do sério. Aí sou eu que vou ter que pedir perdão para você. Tá bom? Porque eu vou falar assim: desculpe qualquer coisa, eu vou falar assim: qual das coisas que você quer que eu peça te perdoe, que eu te perdoe? Desculpe qualquer coisa. Não fale isso. Alguns de nós hoje temos relacionamentos que precisam de ser restaurados. E o mais importante é o relacionamento com Deus. De repente você no online hoje, mais do que 1000 pessoas assistindo. De repente você no online hoje tem um relacionamento com Deus que está distante. De repente alguém aqui, você está com um relacionamento hoje que não está, você sabe que não está certo. De repente você está aqui, você diz: puxa, eu estou afastado, estou desviado, estou longe de Deus. Você diz: puxa, minha vida não está onde deveria estar. De repente você fala assim: a minha vida não está em ordem diante de Deus. Ou de repente você fala assim: puxa, pastor, eu estou afastado, estou desviado, eu preciso voltar a Deus. Queridos, palavras nos conectam a Deus. Deus enviou a palavra para que nós pudéssemos atravessar assim o buraco do pecado sobre a palavra que é Jesus e chegarmos em relacionamento com Deus. Queria pedir que você fechasse seus olhos, abaixasse suas cabeças. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia, inclusive você ali online, se você puder preparar o seu pão, o seu suco de uva. Mas se você está aqui hoje e você nunca entregou sua vida a Jesus, ou você é online, você nunca entregou sua vida a Jesus, e você diz: pastor, eu preciso acertar minha vida com Deus, eu preciso colocar minha vida em ordem. Todo olho fechado, toda a cabeça abaixada, e você diz: pastor, eu quero participar dessa oração. Eu quero participar dessa oração. Se essa pessoa é você, você diz: pastor, ore por mim, eu quero participar. Todo olho fechado, toda a cabeça abaixada, você sente o Espírito Santo nesse momento falando assim: sim, eu. Você sente o Espírito Santo falando assim: eu quero participar dessa oração. Se essa pessoa for você, rapidamente, levante sua mão, rapidamente, sem hesitar, rapidamente. Fala assim: eu. Você fala assim: eu quero isso. Eu quero isso. Se essa pessoa for você, rapidamente. Amém. Ótimo. Quem mais? Ótimo. Muito bem. Perfeito. Ótimo. Quem mais diria? Eu também quero. Eu também quero acertar minha vida com Deus. Muito bem. Vamos ficar de pé todos nós. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui.
De repente você está aqui e você diz: pastor, eu tenho relacionamentos na minha vida em que o relacionamento foi quebrado por causa de palavras. Para você, querido, eu tenho boas notícias. Palavras também podem restaurar. As palavras são incrivelmente capazes, são desproporcionalmente capazes de restaurar. O poder das palavras para destruir, sim, tem poder, mas para restaurar são mais poderosas. São mais poderosas. Sabe, em Pentecostes, quando Pedro e os discípulos saíram, foram palavras que ganharam 3.000 pessoas em um só dia. Foram palavras. E foram palavras que foram lançadas. Eles começaram a falar palavras em outras línguas. E palavras, e cada um ouvia a pregação na língua deles. Incrível. Foram palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Palavras são incrivelmente poderosas. Se você está aqui e você diz: pastor, eu preciso de restauração em algum relacionamento na minha vida. De repente é marido, de repente é esposa, de repente é patrão, de repente é filho, de repente é alguém com quem você trabalha, de repente é um amigo que você, talvez há meses ou anos, que você quebrou o relacionamento com ele, e você diz assim: puxa, eu preciso de restauração, não sei nem como restaurar isso, mas você quer colocar nas mãos de Deus, e você quer ver uma restauração nesse relacionamento. Você diz: pastor, eu quero oração por restauração nesse relacionamento. Se você está aqui, você diz: pastor, eu quero colocar isso diante do Senhor. Se essa pessoa é você, rapidamente levante sua mão, rapidamente. Amém, amém, amém. Restauração de relacionamentos. Se isso for você, pode levantar sua mão agora, pode levantar. Várias pessoas, isso, muitas pessoas. Amém, 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 amém. Então vamos orar. Se você quer restauração de relacionamentos em sua vida, levante sua mão, vamos orar. Repita comigo essa oração. Diga o seguinte: Senhor Jesus, diga em voz alta: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Senhor Jesus, entre em minha vida, transforme minha vida, renove minha vida. E Senhor Jesus, cure as minhas palavras, cure o meu coração. E Senhor Jesus, use as minhas palavras para conectar a minha vida ao Senhor, e para conectar a minha vida aos meus amigos e à minha família e às outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua luz mostra tua graça, do amor do Pai, me prepara para
Você foi abençoado por essa palavra, engrandeça o nome de Deus aí. Nós vamos participar de um momento muito importante para nós como corpo. Nós vamos participar do momento de Santa Ceia. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode se servir dos elementos da Santa Ceia. Mas antes eu queria te dizer como funciona a Santa Ceia aqui na nossa igreja. A palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo. E nós não estamos aqui para ser o policial do céu, de dizer você vai tomar, você não vai tomar, não. Esse é o momento para todo aquele que aceitou Jesus como seu suficiente Salvador e Libertador. Pastor, mas eu tenho problema com algum pecado. Eu queria te convidar em fé, e você pegar esse elemento, fechar os seus olhos e declarar: a partir desse dia, a partir desse momento, a partir desses elementos, esse pecado não vai mais me dominar. Não tome a escolha de dizer assim: não, eu não vou tomar a Santa Ceia porque eu estou em pecado. Não tome essa decisão. Nós vamos cantar mais uma vez, sirva-se, e nós vamos tomar juntos a Santa Ceia. Deus vai dizer em 1 Coríntios 11, verso 23: pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Deus, nós te louvamos pelo teu corpo transpassado na cruz, moído na cruz pelas nossas iniquidades, dores, doenças. Ó Deus, a tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e por suas pisaduras nós já fomos curados. Deus, nós tomamos e participamos desse momento já crendo na tua cura. Nós tomamos e participamos desse momento crendo na tua transformação. Nós participamos desse momento já declarando, ó Deus, a tua liberdade, porque por meio do seu sangue, por meio do teu corpo, nós fomos comprados, nós fomos transformados e sarados. Obrigado. Pode participar do corpo de Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é aliança nova em meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Deus, nós levantamos nesse dia esse cálice para declarar, ó Deus, o teu nome, para te engrandecer, e que por meio desse ato profético, por meio de trazer a lembrança, trazer a memória que o Senhor já fez por nós, nós possamos declarar com a nossa vida: Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Pode tomar do sangue de Cristo. Levante a sua voz e engrandeça Ele. Nós temos a oportunidade
de participarmos desse momento. E nós declaramos: Ele vive. Levante a sua voz, levante a sua voz. Nós cremos, aleluia. Nós declaramos: Ele vive e Ele reina, e Ele está vindo nos buscar. Amém? Quantos foram abençoados por essa palavra aí? Deus, Ele está permitindo algumas palavras um pouco mais duras, porque eu creio que Ele olha para a igreja e diz: não é mais hora de tomar leite. De repente um ou outro vão ser tratados sim, vão tomar leite, vão tomar papinha, até poder escutar uma palavra mais dura. Mas é o momento de você usar as suas palavras da forma que Deus quer que você as use. Amém? As suas palavras têm poder. Feche os seus olhos. Deus, obrigado por residir em Tua presença. Deus, obrigado, Deus, por o Senhor nos permitir nos alimentar de algo, ó Deus, mais duro, mais pesado, mas para que haja crescimento, e que por meio do crescimento do Teu povo, por meio do crescimento do Teu corpo, que outras vidas possam ser tocadas, outras vidas possam ser edificadas, outras vidas possam ser abençoadas, que o Senhor possa nos usar nessa semana tremendamente, cada homem, cada mulher, cada família aqui representada, para fazer a Tua vontade. Estabeleça por meio de nós a Tua vontade, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito possam ser conosco até que Ele venha. Quem recebe glorifica o nome do Senhor Jesus. Uma semana tremendamente abençoada para você, meu querido. Vai em paz. Te amamos. Aleluia, glória a Deus, meus amados. Que alegria poder te receber aqui na nossa igreja Luz das Nações, Land Church, e te apresentar nossa igreja com todo amor e carinho, para que você seja acolhido e recebido aqui e se sinta parte da nossa família, porque na verdade você é. Quero que você venha caminhar conosco nessa jornada espiritual, para que você desfrute tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você possa encontrar todos os propósitos de Deus, desenvolver os seus dons e cumprir o seu chamado e a sua missão. Esse é um tempo que nós estamos caminhando juntos para vencer todos os desafios. O Espírito Santo tem produzido em nós coisas maravilhosas e você pode continuar fazendo parte desse tempo extraordinário que Deus tem trazido provisão para nós, vitórias, bênçãos e muitos milagres. Você pode estar participando dos nossos cultos através do site landchurch.online, também do YouTube e do Facebook. Importante é que você esteja ali conosco nos comentários também, participando, escrevendo, glorificando a Deus. Mas se você é novo aqui, escreva novo aqui para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Queremos te acompanhar de perto, queremos que você venha estar junto da gente, como tantos outros irmãos ao redor de todos os lugares, nesse Brasil afora e até mesmo em outros países, tem participado conosco, e você vai ser imensamente recompensado, porque a mão de Deus está sobre a tua vida para te guardar, cuidar de ti, através do amor gracioso dele sobre a tua vida. Você pode também falar conosco através do nosso WhatsApp, e aí você pode fazer um pedido de oração ou esclarecimento. É o 21 966 35 8309.
e nós iremos te receber com todo amor. Vem ser Ilã com a gente. Nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, Ilã.